A paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, tudo bem com você? Que o Shalom de Deus agora, neste momento, venha sobre todas as áreas da sua vida em Cristo Jesus. E 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 em diante diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aqui vemos os desbravadores. Naquilo que Deus trabalhou na minha vida e tive experiência com o Senhor, posso ajudar outras pessoas. Pastores super-heróis não podem ajudar um povo comum, porque eles estão num patamar tão elevado que parece que são de uma outra estirpe. E o povo, de um modo geral, está num processo. Em 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3, diz que quando Jesus vier, nós seremos perfeitos, igual a Ele. O veremos face a face. Mas que agora nós estamos num processo de santificação. Ninguém que teme a Deus brinca com o pecado. Não se trata de dizer: eu sou um pastor que vive no pecado, por isso compreendo que você vive no pecado. Não é isso. Estamos falando de pessoas sinceras, tementes, que odeiam o pecado, mas que não mentem, que acertam sempre. Olha o que diz a Bíblia em 1 João capítulo 1, versículo 8. Se alguém diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo. É certo que em Cristo somos perfeitos, mas a nossa alma está sendo tratada e temos ainda um corpo a ser glorificado. Tentação não é pecado. E muitas vezes, eu e você, meu amado irmão, estamos passando por tratamentos em áreas. O Senhor diz que todos quanto Ele chama, Ele está santificando, restaurando, corrigindo. O que vemos é que eu não preciso estar pecando no pecado que a pessoa vem pedir conselho para mim entendê-la. Não se trata disso. Se trata de que eu compreendo que, assim como aquela pessoa está lutando numa área que é diferente da minha, eu também estou numa batalha contra a minha carne. E sei o que é estar assim. Como diz a Bíblia, que Jesus pode se compadecer de nós porque Ele também esteve num corpo físico. Pessoas que dão a impressão de que acertam sempre, o tempo todo, são fariseus hipócritas. Ninguém deve brincar com o pecado nem fazer provisão para o pecado, como diz Romanos 13,14. Mas ninguém pode dizer também que já chegou a ser PhD em santificação. Todos nós, eu, você, estamos num processo e somos sinceros, tementes ao Senhor e não brincamos com o pecado. Mas na grande verdade, você e eu sabemos que nós não somos tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Já mudamos bastante se nós olharmos para trás. Quanto que Deus já nos mudou? Mas ainda faltam muitas áreas que com certeza temos sido cobertos com o sangue de Jesus, estamos com as vestes limpas, vamos subir no arrebatamento, mas que precisamos de aperfeiçoamento, é ou não é, amados? O que vemos sem dúvida, amados queridos irmãos, é que estamos todos nós nessa terra. E se nós formos sinceros e tementes, a Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que não esconde o seu pecado, mas que se humilha e reconhece diante de Deus e dos homens, o Senhor terá misericórdia. Mas aquele que esconde, este não vai prosperar e se brincar com o pecado vai ser descoberto publicamente. Se você esconde, Deus descobre. Mas se você conta para o Senhor e se humilha, Deus cobre com o sangue de Jesus. É tão sério brincar com o pecado. A Bíblia diz no Salmo 101 que aquele que brinca com o pecado não ficará na casa do Senhor. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra para o Senhor, porque o Senhor é santo e Ele opera onde o sangue está coberto. Se a pessoa está realmente temendo ao Senhor, o sangue de Jesus retira, apaga aquele pecado. Não está no livro celestial, nem a pessoa vai pagar quando chegar lá no céu. O que vemos é que isso não é computado.
A Bíblia diz em 1 Coríntios 11:31 que quando eu chamo o pecado de pecado com a intenção de abandoná-lo, Deus não computa mais aquilo contra mim, mas ele se torna o meu advogado e responsável de colocar nojo naquele pecado. Começa no processo zero, nível zero de santificação, a pessoa ali ela confessa, chama aquele pecado e o sangue vai purificando. E o Espírito vai santificando, vai tirando o gosto do pecado, o amor ao pecado, e daqui a pouco essa pessoa está com nojo do pecado. Nós temos meditado o tema tentação ou compulsão, e temos falado de coisas importantes. Quero falar agora sobre a inveja. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Veja como ela penetra fundo no homem e o destrói de dentro para fora. A inveja é uma tolice e uma ingratidão, porque a inveja pensa que o outro tem é melhor, quando na verdade Deus não faz exceção de pessoas e a oportunidade existe para todos. Se não chegou para você, um dia ainda vai chegar. Deus, ele não é injusto para com ninguém. Com certeza, se você teme o Senhor, a tua hora vai chegar, amado irmão, amada irmã. E a inveja é uma espécie de tolice, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como diz aquele ditado, a grama do vizinho é mais verde até que você descubra que é artificial, né? O que vemos sem dúvida, amados e queridos irmãos, é que a inveja é uma espécie de competição, e toda competição ela é diabólica, porque Deus não nos ungiu para dominar e competir, mas Ele nos ungiu para lavar os pés e servir. Tudo que Deus nos dá é para servir o outro, é para cooperar com o outro com o dom que temos recebido. Isso é unidade. Onde há unidade, ali o Senhor derrama a bênção. É lindo, irmãos, quando a pessoa é humilde para servir a outra com o que ela tem. A orelha não pode dizer aos olhos: eu tenho inveja de você. E os olhos não podem invejar a orelha e dizer: eu queria esse brinco nos meus olhos, porque se colocar no olho fura. Então cada órgão tem a sua função. Olha, vemos sem dúvida, queridos irmãos, que a inveja é uma espécie de loucura. A pessoa, ela acaba caindo nisto se ela não for temente ao Senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que a inveja levará a pessoa a arder em paixão sexual por pessoas do mesmo sexo. Veja o que está lá em Romanos capítulo 1. Mostra a ingratidão das pessoas para com Deus. Paulo, ele conseguiu guardar os 9 mandamentos, do 1 até o 9. Quando chegou no 10, ele diz: aí eu morri. Não cobiçarás o teu próximo, nada do teu próximo, a casa do teu próximo, nenhuma propriedade do teu próximo. Essas comparações e essa inveja é a frequência da morte. A Bíblia diz que os que fazem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aqui não há sabedoria. Na inveja não está a voz do Espírito guiando, está a voz do diabo. A inveja faz com que a pessoa seja um vampiro, desejando o que o outro tem, sugando e extraindo. A inveja pode fazer com que a pessoa odeie a outra e até queira destruí-la. Persiga com mentiras, com calúnias. A inveja fez com que o diabo, que queria ser imagem semelhante de Deus e não conseguiu, invejasse Adão e Eva e quisesse destruí-lo. Vemos o que estamos estudando aqui sobre a inveja, que ela foi o 10º mandamento que ele não conseguiu. Então, nós vemos que o desempenho religioso de Paulo por fora, ele tinha um bom desempenho, mas por dentro ele estava detonado. A religião pode mudar o seu comportamento, mas não pode mudar as suas intenções. Aí está a morte espiritual na alma, a morte espiritual no espírito, está vendo? Paulo conseguia ter um bom comportamento, efetuar, mas ele não tinha um bom querer. Jesus diz lá em Mateus 23:26, que os fariseus, eles eram bons por fora no seu comportamento, por suas palavras, mas por dentro eles estavam cheios de pensamentos impuros, de imundícia. Então é assim que a pessoa que fica se segurando para não pecar, fingindo, mas aquele olhar cheio de malícia, cheio de inveja, cheio de maldade, é isso que Deus quer tratar. Não adianta esconder. Ninguém está vendo, mas Deus quer tratar. E se nós não tratarmos com iniquidade, nós não vamos subir. Jesus vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, porque não te conheço, porque o teu coração está cheio de iniquidade. Então Deus não trabalhou, Deus não teve acesso. A pessoa preferiu fingir e esconder, né? Ninguém é perfeito. Tem aqueles que estão conformados, fingindo, escondendo, e então aqueles que estão se humilhando diante de Deus, reconhecendo e sendo tratados. E é um processo gradativo. E esses não têm medo de dizer para os outros que são falhos e imperfeitos na sua condição humana. Eles não têm medo de falar do seu passado, porque eles sabem que o Senhor o perdoou, o limpou e o lavou. Ele não vive numa redoma de vidro com auréola e com asa flutuando no ar. Não,
Ele é uma pessoa de carne e osso. Como diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Jesus em tudo foi tentado, mas não caiu em tentação. Ele é o único perfeito. Mas eu e você no passado, quantas vezes caímos? O Senhor nos perdoou. E agora não precisamos cair, porque o poder do Espírito é para obedecermos. Mas se involuntariamente, sem querer, caímos uma hora ou outra, o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Ninguém deve querer cair, esfolar o joelho no cimento ou na calçada. Tem que ser louco para querer cair, escolher cair, pecados voluntários, né? Acaba extinguindo o Espírito Santo. Agora, se por fraqueza a pessoa está lutando, está crescendo e avançando, a graça do Senhor estará não só purificando ela vez após vez, mas ajudando ela a avançar. Isso não quer dizer fazer provisão para o pecado e retroceder. A pessoa que estava pecando, por exemplo, estava fumando um cigarro por dia. Aí ela entrou no processo. Aí ela diz, mas a graça vai girar. Agora está fumando 2 cigarros, 3 cigarros. Ué, está voltando para trás? Aquilo que você conquistou é dali para frente, né? Então muitas vezes a pessoa arruma desculpa para o pecado porque ama o pecado, ama mais as trevas que a luz. Mas aquela que está, Senhor, tem misericórdia, se agarrando no Senhor, o Senhor vai ter misericórdia de não somente purificá-la, mas de ajudá-la a vencer aquilo. Porque o Filho liberta, irmãos, nós dos pecados, não liberta nos pecados. Então a gente não tem que ficar brincando com o pecado. Aqui está um extremo, aquele que fica brincando com o pecado. E o outro extremo, eu nunca peco, eu sempre faço tudo certo. Esse é o hipócrita. E a moderação? Estou num processo, sou sincero com Deus e com os homens, não estou brincando com o pecado, mas eu falho. Eclesiastes 8:20 diz assim, Eclesiastes 7:20 diz assim, não há um homem na terra que faça sempre o bem o tempo todo e nunca peque. Não estou dizendo isso, amados, para você dizer, que bom, como diz lá Romanos 6:1, agora então, já que você falou isso, pastor, eu vou pecar um montão, é isso? Não, quem pensa assim não tem o Espírito Santo. Não, amados, não é... Eu estou falando isso para você pecar. Estou dizendo isso porque eu e você pecamos. Pecamos, irmãos, infelizmente. Mas o Senhor está aqui para me ajudar e ajudar você. Às vezes você está aconselhando uma pessoa. E se você não se mostrar uma pessoa de carne e osso para ela, uma pessoa que agora não está pecando nessa área, mas no passado pecou. Se você não mostrar para essa pessoa que o Senhor te purificou, te limpou, que você é uma pessoa de carne e osso e que Deus transformou, você não vai poder ajudá-la, porque ela vai dizer, essa pessoa é muito santa, eu sou falha, eu sou imperfeito, eu não vou ser salvo. Aí não há uma identificação. Por que Deus se fez homem? Para se identificar com o homem, não para se misturar com o pecado, mas para mostrar que como ele venceu, nós podemos vencer. E essa identificação entre a pessoa que está aconselhando e aquela que aconselha fará com que a pessoa tenha coragem de desabafar. Se esse pastor venceu, é uma pessoa que agora mudou, venceu este mal, eu também posso vencer. Aí ele tem coragem para desabafar. Isso é criar uma atmosfera onde você possa lavar o pé da pessoa. Agora, se você se mostrar muito santão, a pessoa se fecha e diz, eu não vou nem falar, porque se ele souber o que eu estou passando, aí se torna uma pessoa tão angelical, tão etérea, que não serve para aconselhar ninguém. Não serve por quê? Porque é muito perfeito, a outra se vê em tremenda desvantagem. Agora, quando nós mostramos, como Paulo muitas vezes fez nas cartas, mostrando suas fraquezas, mostrando o quanto ele superou, o quanto ele errou no passado, o quanto a graça mudou, isto faz com que as pessoas tenham esperança, se Deus mudou, ele vai mudar a mim também. E a inveja, ele é um pecado muito comum hoje. É um pecado tão encoberto, tão escondido, né? Que poucas pessoas teriam coragem de dizer, né? Esse é o pecado que qualquer pessoa não teria coragem de dizer, né? Eu tenho inveja de você, eu tenho inveja daquilo ali ou daquilo ali, né? Isso é um pecado que Paulo confessou. Ele diz, olha, nesse pecado foi que eu caí, foi nesse pecado que eu morri. Eu quero me unir com você em oração e quero que você tenha fé, que nesses momentos proféticos algo está acontecendo em nome de Jesus, amém? Não é em vão. A palavra de Deus mostra claramente. Isso está lá em Mateus 18, 19. E o que 2 de vocês ligarem na terra, o Pai confirma. E eu quero me unir a você, que sabe estar numa batalha, que não se aceita, tem traumas complexos, vive se comparando com os outros. Queria ter o corpo do outro, o cabelo do outro, o jeito do outro. E você se coloca numa posição de inveja. Isso destrói o teu corpo. Você é único e exclusivo, não se compare. Você não é melhor nem pior que ninguém, você é único. Diga para o Senhor te mostrar como se amar, como se aceitar, porque aí você vai poder ajudar as pessoas. Porque enquanto você não se ama, você está sempre competindo e julgando os outros, sempre querendo ser melhor ou sempre se achando pior. Isto é
morte na panela. Pai, eu me uno a essa pessoa, eu profetizo sobre o coração dela a libertação da inveja, a libertação desses pensamentos malignos, dessas comparações, dessa malícia. Senhor, eu expulso agora em nome de Jesus toda a cadeia infernal, todo trauma, toda corrente, e declaro essa pessoa livre agora em nome do Senhor Jesus.